Em um certo dia, Ana estava passando por um momento muito difícil. Tudo ao seu redor parecia desmoronar. Ela sentia como se estivesse em um abismo, cercada por incertezas. Era como se a luz estivesse se apagando. Você já enfrentou um dia em que tudo parecia desmoronar? Às vezes, nesses momentos de provação, encontramos uma força que não sabíamos que existia. E essa força pode nos guiar mesmo na escuridão. Ana estava sem emprego, com contas a vencer e a sensação de que não conseguiria dar conta de tudo. Às vezes, ela achava que não havia saída. Mas em meio a esse turbilhão emocional, surgiu em seu coração um desejo de manter a fé. Ela começou a buscar consolo nas Escrituras. E assim, numa noite silenciosa, enquanto refletia sobre o Salmo 23, uma paz começou a tomar conta dela. O Salmo dizia que mesmo que caminhássemos pelo vale da sombra da morte, não precisaríamos temer, pois Deus estaria conosco. Essas palavras tocaram seu coração e de repente a escuridão começou a clarear, mesmo que um pouco. Cada frase trazia esperança. Ana percebeu que mesmo em meio à tempestade, havia um porto seguro. Durante os dias que se seguiram, Ana decidiu se dedicar a orar com mais afinco. Ela se levantava cedo e conversava com Deus, pedindo direcionamento e força. A cada dia, ela sentia mudanças sutis em seu interior. Sua fé se tornava mais forte e ela começou a acreditar que as coisas poderiam melhorar. Assim, numa dessas manhãs tranquilas, um amigo apareceu em sua porta, trazendo uma oportunidade de trabalho. O sorriso em seu rosto refletia a resposta que Ana esperava. Esse dia, que parecia um fim, foi o início de um novo ciclo. Ana percebeu que a fé e a coragem andam lado a lado. A verdadeira luz não estava em ter as respostas, mas em confiar que Deus sabe o que é melhor. Se o caminho parecia escuro, ela tinha certeza de que a luz da fé sempre a guiaria de volta. Em qualquer prova, lembre-se, às vezes precisamos apenas deixar a luz da fé iluminar o nosso caminho. A coragem para enfrentar desafios muitas vezes vem de histórias que ouvimos quando éramos crianças. Desde pequenos, somos cercados por narrativas que falam sobre bravura. Mas você já parou para pensar de onde vem a coragem para enfrentar os gigantes da vida? Tem uma história inspiradora de um menino que, diante de gigantes, se tornou a esperança de muitos. Essa é a história de Davi, um jovem pastor que cuidava de ovelhas. Enquanto todos ao seu redor temiam o gigante Golias, Davi não se deixou abater. Ele via a situação de forma diferente, como se tivesse uma confiança maior que as circunstâncias. Davi se lembrava das vezes em que Deus o ajudou a derrotar leões e ursos. Essa lembrança serviu como combustível para sua fé. Um dia, ao ouvir as provocações de Golias, Davi decidiu que não poderia ficar calado. Ele se apresentou diante do rei e pediu para lutar contra o gigante. O rei estava surpreso, mas acabou concordando. Naquele dia, Davi escolheu 5 pedras lisas, pegou sua funda e caminhou em direção ao campo de batalha. A multidão observava incrédula. Quando Davi chegou perto de Golias, o gigante zombou dele. Mas Davi, cheio de coragem e fé, respondeu: "Você vem a mim com uma espada e uma lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos." E então, ele lançou a pedra, que acertou em cheio a testa de Golias, que caiu ao chão. A vitória de Davi não foi apenas sobre o gigante físico. Foi uma vitória que trouxe esperança a um povo aterrorizado. Ele ensinou a todos nós que com fé e coragem podemos enfrentar qualquer desafio, não importa o quão grandes pareçam. Ele sabia que não estava sozinho, pois Deus caminhava ao seu lado. Ao lembrarmos de Davi, somos inspirados a encontrar coragem em nossas próprias vidas. Se um jovem pastor pode derrotar gigantes, nós também podemos enfrentar os nossos. Tenha fé de que a sua história se entrelaça com a coragem de Davi. Às vezes, a solidão pode parecer avassaladora. Você já se sentiu sozinho em meio a um deserto? Às vezes, parece que a voz que ouvimos é apenas o eco do nosso próprio coração. Todos já experimentamos momentos em que nos sentimos perdidos, como se estivéssemos caminhando sem rumo. Mas nessa história,
vamos descobrir que mesmo nos lugares mais áridos é possível encontrar esperança e direcionamento de Deus. João Batista foi uma voz que clamou no deserto. Ele passou muitos dias isolado, no meio da natureza, pregando sobre arrependimento e mudança. Muitos o viam como um louco, mas aquele deserto era o lugar onde Deus falava mais alto para ele. O ar era seco e quente, mas a presença de Deus ali era intensa. João sabia que havia um propósito em sua missão. Enquanto muitos estavam distraídos, ele estava atento. Ele clamava por mudança, por um caminho novo. E muitas pessoas começaram a ouvir, começaram a se mover em direção a ele. O deserto não era apenas um lugar de solidão, era o espaço onde a transformação podia acontecer. Quando Jesus apareceu, foi através de João que ele foi reconhecido. As palavras de João ecoaram no coração das pessoas. Ele preparou o caminho para algo novo, algo poderoso. O deserto se transformou em um símbolo de preparação. Algo belo podia surgir até mesmo das circunstâncias mais áridas. Às vezes, o deserto é necessário para que possamos ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Então, quando você se sentir sozinho ou perdido, lembre-se de que o deserto pode ser uma oportunidade de transformação. Pode ser ali que você encontrará a voz que precisa para seguir em frente. Não se esqueça de que Deus pode falar nas horas mais silenciosas. Ele está sempre presente, mesmo nos momentos de solidão. Em momentos áridos, a esperança pode florescer. A voz que você busca pode surgir do deserto que você atravessa.